Nessa videoaula eu vou identificar com vocês os chamados elementos das ondas, que são características que podem ser atribuídas a todo e qualquer tipo de onda. Então isso é importante para aquilo que a gente vai discutir nas próximas videoaulas, onde a gente vai falar um pouquinho sobre reflexão, refração de ondas, então é importante que vocês fiquem atentos a isso que a gente vai discutir agora, porque a boa compreensão disso vai influenciar na compreensão dos conteúdos que estão por vir. Então, aqui eu tenho representado aquele velho exemplo da corda que foi esticada e foi posta a oscilar. Essa linha tracejada que eu coloquei aqui representa a linha chamada linha de equilíbrio, que representa o formato que essa corda teria caso não tivesse sido posta a oscilar. Pois bem, vocês podem perceber que quando eu faço essa espécie de divisória das ondas geradas, vocês percebem que há morros que ficam acima dessa linha divisória e buracos que ficam abaixo. Estes morrinhos, essas corcovas que ficam acima, são chamadas de cristas das ondas. Estes morrinhos. E estes buracos que ficam abaixo são chamados de vales. Muito bem. A primeira característica que a gente vai atribuir a esta onda diz respeito ao que a gente chama de envergadura máxima ou elongação máxima. Vocês estão vendo que todas estas cristas têm uma determinada altura, né? E todos estes vales também têm uma determinada altura. Seja a altura da crista, seja a altura do vale, esta altura é chamada de amplitude. A amplitude representa a distância máxima que a onda pode andar para cima ou a distância máxima que ela pode andar para baixo. A amplitude ela também é chamada de elongação máxima, porque representa o máximo que a onda pode andar para cima ou pode andar para baixo. Em termos dimensionais, as unidades que podem ser usadas para se expressar a amplitude são as mais variadas possíveis. Então nós temos aqui o metro, temos o centímetro, temos o milímetro e por aí vai. Simplesmente há várias unidades porque a amplitude tem dimensão de distância e distância pode ser expressa das mais diferentes formas. O metro representa naturalmente a unidade oficial. Outra observação importante: se eu estou chacoalhando essa corda para cima e para baixo, as ondas que são geradas, elas levam um certo tempo para serem produzidas. Este tempo que as ondas levam para serem produzidas é o que nós chamamos de período, que nós representamos pela letra D maiúscula que aqui está. O período representa nada mais, nada menos do que o tempo necessário para gerar uma onda. Vamos colocar nesses termos. Uma onda. Então, no caso do meu braço, que está provocando estas ondulações, se o meu braço está inicialmente esticado nessa posição, e ele vai para cima, para baixo, e volta para a posição original, uma onda foi formada. Vai para cima, para baixo, e volta para a mesma posição, mais uma onda. E para fazer esse movimento, leva-se um certo tempo. Esse tempo é o que nós chamamos de período. Em termos dimensionais, as unidades que podem ser utilizadas para se expressar o período, as mais comuns, são o minuto e o segundo. É pouco provável que a gente utilize a hora para se expressar o tempo que uma onda leva para ser formada, por motivos, acredito que óbvios. O segundo representa a unidade oficial de período. Isso aqui não é tempo, isso aqui é período. Tempo é uma coisa, período é outra. Período é um tempo especial, é o tempo que uma onda leva para ser completada. Esqueci de colocar aqui a definição de amplitude, vamos resolver isso aqui. A amplitude representa a altura que pode ser atribuída do vale ou da própria crista. Amplitude pode ser entendida como sendo a altura da crista
ou do vale. Aí está. Muito bem. Próximo elemento que a gente vai identificar. Se eu começar a chacoalhar essa corda bem rápido, é muito provável que é certo que ela vá completar mais de uma onda a cada segundo que passa. Se eu ficar contando quantas ondas são produzidas em um determinado intervalo de tempo, eu estarei medindo uma grandeza física conhecida como frequência, que nós vamos aqui representar pela letra F. Então, a frequência pode ser entendida como sendo o número de ondas que são geradas, número de ondas, num intervalo de tempo. No intervalo de tempo. Dimensionalmente falando, a unidade que nós utilizamos para se expressar a frequência é o Hertz, aqui representado por Hz, também chamado de segundo na menos 1, embora o Hertz seja mais popular, vamos colocar nesses termos. Pois bem, a frequência ela pode ser definida matematicamente através da escrita matemática daquilo que foi literalmente escrito, se as redundâncias que eu aí mencionei me permitirem. Então a frequência pode ser entendida como sendo o número de ondas que são criadas em um determinado intervalo de tempo. Número de ondas formadas em um determinado intervalo de tempo. Ô Rodrigo, como é que eu contaria aqui o número de ondas que você criou nessa hipotética situação? É fácil. O número de ondas, se você começa a contar uma onda a partir daqui, aí você sobe, desce, uma onda foi criada. Aí você sobe, desce, mais uma outra onda, mais outra onda foi criada. Então aqui nós temos pelo menos duas ondas que foram criadas, mais uma pequena fração que eu acredito ser um quarto de onda, aquilo que sobrou que eu não destaquei. Uma outra possível definição para matemática para a frequência é que a frequência pode ser entendida como sendo inverso do período. Então essa é uma relação particularmente útil, porque se você tem uma coisa, você pode calcular a outra, ok? Isso é o que nós chamamos de frequência, o número de ondas que são criadas em um determinado intervalo de tempo. A próxima grandeza física é conhecida como comprimento de onda. Comprimento de onda, que nós representamos pela letra grega chamada lambda, que se assemelha a um Y meio estranho de cabeça para baixo, isso aqui é uma letra grega. Então, se eu tomar esse ponto aqui nessa crista e esse ponto da crista, dessa crista sucessiva, há uma certa distância entre elas. Esta distância entre duas cristas sucessivas é o que nós chamamos de comprimento de onda. A mesma coisa acontece se eu tomar estes dois pontos aqui. Esses dois vales consecutivos estão separados por uma determinada distância, que é o comprimento de onda. Então eu poderia definir o comprimento de onda como sendo a distância existente, a distância entre duas cristas, ou dois vales, desde que eles sejam consecutivos, um atrás do outro, um em seguida do outro. Não pode ser a distância dessa primeira até a terceira crista, que isso não caracteriza um comprimento de onda. Só que o comprimento de onda, por exemplo, poderia ser muito bem entendido como sendo a distância daqui até aqui, ó. Se vocês perceberem, esta distância que eu estou destacando em vermelho é idêntica a essa distância destacada em preto. Eu só peguei, é como se eu tivesse essa distância aqui e tivesse deslocado ela um pouco para o lado para chegar desse comprimento de onda. Então, por isso que eu falei que o comprimento de onda poderia ser definido desta maneira, uma das suas possíveis interpretações. Embora eu possa identificar o comprimento de onda como sendo a distância desse ponto até esse ponto aqui também. Como o comprimento de onda tem dimensão de distância,
as unidades que podem ser usadas para se expressar o comprimento de onda são as mesmas unidades que podem ser usadas para se expressar a amplitude, já que esses dois elementos têm dimensão de distância. Unidade oficial para comprimento de onda naturalmente é o metro, e aqui o hertz é a unidade oficial para se expressar a frequência. E a última das características que nós vamos identificar para as ondas é a própria velocidade. Então, nós imaginamos que em um determinado meio, a velocidade com que as ondas se propagam, ela é aproximadamente constante. A velocidade não muda por qualquer motivo. Então, isso significa que eu posso, por exemplo, utilizar a equação do V igual a ΔS dividido por ΔT para chegar numa expressão que me permita determinar a velocidade de uma onda. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu consiga contar a distância que uma onda tenha andado no intervalo de tempo correspondente ao seu período. Ok? Então, isso que eu vou falar, eu não vou registrar para obrigar você a memorizar ou a registrar aí nas suas anotações. A distância que uma onda percorre no intervalo de tempo correspondente a um período é o seu comprimento de onda. Portanto, a distância percorrida pela onda é igual ao seu comprimento de onda. Eu vou repetir. A distância percorrida por uma onda no intervalo de tempo correspondente ao seu período é o seu próprio comprimento de onda. Então, eu estou aqui escrevendo uma equação alternativa para se chegar na velocidade. A primeira destas possíveis equações é essa aqui, ó. Velocidade é igual ao comprimento de onda dividido pelo período. Só que vocês vão de convir comigo que isso que está escrito aqui, ó, é o mesmo que está escrito aqui. E vocês sabem que 1 sobre período é igual a uma coisa que a gente acaba de discutir. É igual a frequência. Então, 1 sobre período é igual a frequência. E aí, no lugar de 1 sobre período, eu coloco o f de frequência, e a equação da velocidade pode ser escrita dessa forma aqui. V igual a lambda vezes f. Essa é a tradicional equação do venha lamber ferida, que pode ser utilizada para se expressar a velocidade. As unidades que podem ser usadas para se expressar esta grandeza física são o metro por segundo, o quilômetro por hora. Essas são algumas das possíveis unidades, embora de uma maneira geral a velocidade de uma onda possa ser expressa expressa em metros por segundo, que por sinal é a unidade oficial. Como eu mencionei, a boa compreensão disso que a gente está discutindo aqui vai influenciar no entendimento dos conteúdos vindouros, aquilo que a gente vai discutir nas próximas videoaulas sobre ondulatória, onde a gente vai discutir fenômenos ondulatórios, como reflexão, refração e assim por diante. Ok, moçada? Então, por esta videoaula, é isso que eu tenho a dizer para vocês.